Olá, meu nome é Raquel Guimarães e você está ouvindo Mulheres Corandeu. Sejam muito bem-vindas. No episódio de hoje estaremos ouvindo sobre o tema A Terrível Verdade, parte 1 da série sobre O Sofrimento Não É em Vão, por Elizabeth Elliot. Quando me disseram que meu primeiro marido Jim estava desaparecido na terra dos índios Aucas, o Senhor trouxe à minha mente algumas palavras do profeta Isaías. Quando passarem pelas águas, eu estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Eu orei em silêncio, Senhor, não deixe que as águas me afoguem. E ele me ouviu, e ele me respondeu. 2 anos depois, fui viver entre os índios que haviam matado Jim. 16 anos depois disso, já de volta aos Estados Unidos, casei-me com um teólogo chamado Addison Leach. Ele morreu de câncer 3 anos e meio depois. Houve momentos difíceis na minha vida, como certamente houve na sua também. E eu não posso dizer que sei exatamente o que você está passando, mas posso afirmar que conheço aquele que sabe. E aprendi que é por meio do sofrimento mais profundo que Deus nos ensina as lições mais profundas. Se confiarmos nele, nesse processo, podemos chegar a uma certeza inabalável. Ele está no controle. Ele tem um propósito cheio de amor. E ele pode transformar algo terrível em algo maravilhoso. O sofrimento nunca é em vão. O nome do meu marido é Lars Gren. Soletra-se G-R-E-N. Às vezes, há uma certa confusão sobre o meu nome e meus vários maridos. Como durante minha fala eu vou mencionar no mínimo os números 1 e 2, achei bom que vocês também conheçam o número 3. Essa série se chama O Sofrimento Nunca É em Vão. Quando pediram a C.S. Lewis que escrevesse um livro sobre o problema da dor, ele pediu permissão para fazê-lo anonimamente. O pedido foi negado, pois não condizia com a proposta da série. E foi isso que ele escreveu na introdução. Se eu dissesse o que realmente penso sobre a dor, teria que fazer afirmações de uma aparente fortaleza tão exagerada que se tornariam ridículas se alguém soubesse quem as escreveu. E eu me identifico totalmente com isso. Quando ouço histórias de outras pessoas sobre seus sofrimentos, sinto como se eu mesma não soubesse quase nada sobre o assunto. É como se eu ainda estivesse no jardim de infância, por assim dizer, se comparada, por exemplo, à minha amiga Jen, que é tetraplégica e passa o dia inteiro deitada de lado em uma casa de repouso em Connecticut. Ou a minha amiga Judy Squires, na Califórnia, que nasceu sem as pernas. Ou ao meu amigo Joey Bailey, já falecido, que perdeu 3 filhos. Mas mesmo que tudo que eu soubesse sobre sofrimento viesse apenas da observação, ainda assim seria suficiente para me mostrar que estamos diante de um grande mistério. O sofrimento é um mistério que nenhum de nós é realmente capaz de compreender por completo. E é um mistério sobre o qual tenho certeza todos aqui já perguntaram por quê. E se tentarmos conciliar esse mistério com a ideia cristã de um Deus que nos ama? Logo percebemos, mesmo pensando só por 5 minutos, que a noção de um Deus amoroso não pode ser deduzida pelas evidências de vermos ao nosso redor, muito menos pela experiência humana. Gostaria de voltar um pouco à minha formação em casa. Cresci em um lar cristão muito firme, na Filadélfia, onde meus pais viviam a fé de forma integral. Era o que chamo de cristãos 7 dias por semana. Tínhamos uma pequena placa de latão sobre a campainha da porta da frente que dizia: Cristo é o cabeça dessa casa, o convidado invisível em cada refeição, o ouvinte silencioso de toda conversa. Fomos ensinados que Deus é amor. Acho que um dos primeiros hinos que aprendemos foi aquele corinho simples: Jesus me ama, bem eu sei, pois a Bíblia diz assim. Quando eu tinha 9 anos, minha única amiga, ou quase a única, já que eu morava numa vizinhança com 42 meninos, era uma menina chamada Essie, que morava uns 6 quarteirões de distância.
Tínhamos a mesma idade e ela morreu quando ainda tínhamos 9 anos. Lembro também que quando eu devia ter uns 3 ou 4 anos, recebemos uma visita em nossa casa. Era uma mulher chamada Betty Scott, que estava a caminho da China como missionária. Ela acabou se casando com seu noivo, John Stam. Alguns anos depois, eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Meu pai chegou em casa uma noite com um jornal que contava que John e Betty Stam haviam sido capturados por comunistas chineses, forçados a marchar quase nus pelas ruas de uma aldeia chinesa, e depois disso foram decapitados. Você pode imaginar o impacto que isso teve na mente de uma criança pequena, especialmente sabendo que Betty Scott Stam tinha se sentado à nossa mesa de jantar, compartilhando seu testemunho conosco antes de partir para a China. Também me lembro muito claramente das reportagens sobre o sequestro do bebê Charles Lindbergh. E à noite que eu ia dormir imaginando que via uma escada subindo até minha janela. Meus pais não sabiam que eu me sentia assim, então nem pensaram em me tranquilizar, dizendo que dificilmente alguém ia querer sequestrar uma criança como eu, até porque não éramos exatamente o que se chamava de ricos. De qualquer forma, desde pequena tive contato com a realidade da morte. E trazendo isso para os dias de hoje, há poucas semanas, alguns amigos do meu marido e meus nos ligaram. Eles nos contaram que seu filho de 4 anos, que nasceu com espinha bífida, estava indo muito bem. Mas a mãe, agora grávida de outro bebê, fez alguns exames, por várias razões, e descobriu que essa criança também tem espinha bífida. Ligaram apenas para dizer: estamos sofrendo, por favor, orem por nós. E quando ouço histórias como essa, penso como meu próprio sofrimento parece pequeno. Mas a pergunta é inevitável para qualquer pessoa que pense: onde está Deus em tudo isso? É possível olhar para esses fatos e ainda assim crer? Essa é exatamente a pergunta que Ivan fez a Alyosha, no famoso romance de Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Contando a história de uma menina de 5 anos, Ivan diz ao irmão: ela foi submetida a toda espécie de tortura possível por seus pais civilizados. Eles a espancavam, chutavam, batiam sem nenhum motivo, até que seu corpo fosse um só hematoma. Depois passaram a requintes de crueldade ainda maiores. A trancavam sozinha durante a noite, no frio, em um buraco sanitário. E porque ela não pedia para ser tirada de lá, como se uma criança de 5 anos pudesse aprender a acordar sozinha no meio da noite para isso, eles sujaram seu rosto e encheram sua boca de excremento. E foi a mãe que fez isso. A mãe. E ela conseguia dormir ouvindo os gemidos da filha. Você consegue entender porque uma menininha que nem sabe o que está acontecendo com ela bate o próprio peitinho com um punho e chora em silêncio, lágrimas suaves, implorando a um Deus bom e querido para protegê-la. Você entende isso, meu amigo e irmão? Você tão piedoso e humilde. Você entende porque tamanha infâmia deve existir e porque ela é permitida? Por isso, diz Ivan, eu devolvo o meu ingresso. Não é que eu não aceite Deus, Alyosha. É só que, com todo respeito, eu devolvo o meu ingresso. E então ele desafia. Imagine que você está criando o destino da humanidade, com o objetivo de torná-la feliz no fim, dando-lhe paz e descanso eternos. Mas para isso ser possível, é essencial, inevitável, que apenas uma única criatura, um bebê inocente, seja torturado até a morte. E que essa grande construção se erga sobre as lágrimas não vingadas desse bebê. Você aceitaria ser o arquiteto disso? Me diga a verdade. E o que eu quero compartilhar com vocês é aquilo que considero a verdade nua e crua, sem rodeios, sem clichês. Algo que ainda está muito fresco na minha mente, aconteceu essa semana, foi uma imagem que vi na Time Magazine. Um bebê recém-nascido, inconsolável, cuja mãe era viciada em crack.
Pode olhar aquela foto e sentir como se todo o conteúdo que eu estava preparando para dizer aqui caísse sobre mim como um peso. Ontem no avião, eu estava sentada ao lado de uma mulher que lia um livro chamado Manual do Mestre da Vida. De acordo com a capa, era sobre metafísica, consciência, mente e cérebro, princípios de potencial humano e trazia a seguinte frase impactante: crie agora a sua própria realidade. E eu pensei, eu odiaria estar em uma situação tão extrema a ponto de ter que inventar minha própria realidade diante dos fatos brutais da experiência humana. E então a pergunta permanece: há algum motivo para acreditar que o sofrimento não é em vão? Existe um propósito eterno e perfeitamente amoroso por trás de tudo isso? Se existe, ele não é óbvio. Ele não se mostra claramente aos nossos olhos, e ainda assim, por milhares de anos diante dessas realidades chocantes, dessas verdades terríveis, milhares de pessoas continuaram a crer que existe um Deus amoroso, que vê tudo e ainda assim nos ama. Essas pessoas continuam insistindo que Deus sabe o que está fazendo e que Ele tem o mundo todo em suas mãos. Por isso eu repito, a razão para essa fé não pode ser óbvia. Não pode ser que todos esses milhares de crentes fossem cegos, surdos, tolos ou incapazes de olhar para os fatos da vida, os mesmos fatos que você e eu enfrentamos diariamente. Qual então é a resposta? O poeta F. W. H. Myers, em seu poema São Paulo, escreveu essas palavras: não há dor amarga demais para ser redimida? O que são esses anos desesperadores e ocultos? Acaso não ouviste a criação inteira gemendo, os suspiros dos cativos e as lágrimas de uma mulher? A resposta não é óbvia, mas deve haver uma explicação em algum lugar. E é justamente esse o propósito dessa série, tentar chegar a essa explicação e depois ver se existe algo que você e eu possamos fazer diante dessa questão do sofrimento. Eu estou convencida de que há muitas coisas na vida que nós realmente não podemos mudar, mas isso não significa que Deus não queira que façamos algo com essas coisas, e espero que até o final eu consiga deixar isso claro. Agora, a palavra sofrimento pode parecer algo muito dramático, talvez até pomposo demais para os problemas que você está enfrentando hoje. Eu olho para essa plateia e não conheço ninguém aqui. Também não sei quem poderá assistir a esses vídeos mais tarde. Mas se eu conhecesse você e a sua história, eu saberia que não posso pessoalmente falar a cada necessidade específica, a cada tipo de sofrimento. Tenho quase certeza de que há pessoas aqui pensando, bem, eu realmente não sei o que é sofrer. Nunca passei por nada como Joni Eareckson, ou Joy Bailey, ou mesmo Elizabeth Elliot. E é claro que isso é verdade, e eu poderia dizer exatamente a mesma coisa se conhecesse a sua história. Nunca passei por nada assim. Então quero oferecer uma definição de sofrimento que abrange todo o aspecto, desde quando a máquina lavar transborda, ou o assado queima bem no dia que o chefe vem jantar. Aquelas situações em que nossa reação imediata é "ah, não", desde essas pequenas frustrações, que em comparação são quase insignificantes, até momentos em que seu marido tem câncer, seu filho nasce com espinha bífida ou você perde tudo. Acredito que a definição que vou propor cobre esse aspecto inteiro. E acho que tudo que vou tentar dizer aqui se aplica tanto às pequenas coisas, aquelas coisas quase ridículas que, se você for como eu, tem tirado do sério, quanto às grandes dores da vida. E aqui está minha definição. Sofrimento é ter o que você não quer ou querer o que você não tem. Se você conseguir pensar em algo que não encaixe em uma dessas duas categorias, me procure depois, porque eu realmente quero saber. Acho que isso cobre tudo. Agora, imagine um mundo onde ninguém tivesse nada que não quisesse.
sem dor de dente, sem impostos, sem parentes difíceis, sem engarrafamentos, ou então o contrário, um mundo onde todo mundo tivesse tudo o que deseja. Clima perfeito, cônjuge perfeito, saúde perfeita, notas perfeitas, felicidade perfeita. Malcolm Muggeridge disse uma vez: suponha que você eliminasse o sofrimento. Que lugar terrível o mundo se tornaria. Tudo aquilo que corrige a tendência humana de se sentir importante demais e satisfeito demais consigo mesmo desapareceria. Ele já é insuportável como é. Imagine se nunca sofresse. Muggeridge tocou no cerne de que eu quero dizer aqui. O sofrimento não é em vão. Como eu sei disso? As coisas mais profundas que aprendi na vida vieram do sofrimento mais profundo, e foram das águas mais profundas e dos fogos mais intensos que emergiram as verdades mais sólidas que conheço sobre Deus. E imagino que muitos de vocês diriam o mesmo. E eu ainda acrescento: os maiores dons da minha vida também vieram acompanhados dos maiores sofrimentos. Casamento e maternidade, por exemplo, foram os maiores presentes que recebi, e também envolveram as dores mais intensas. Nunca se esqueça, se você não quiser sofrer nunca, vai ter que tomar muito cuidado para nunca amar nada, nem ninguém, porque os dons do amor são também os dons do sofrimento. Essas duas coisas são inseparáveis. Venho aqui hoje não como R.C. Sproul, que é teólogo e estudioso. Não venho como alguém que ficou de fora, apenas refletindo sobre esses temas. Falo como alguém cuja vida foi marcada por um certo nível de sofrimento e dor. E foi desse nível de dor que surgiu a convicção inabalável de que Deus é amor. Quando minha filha Valerie tinha 2 anos, seu pai já estava morto há mais de 1 ano. E eu comecei a ensiná-la passagens como o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Conduz-me junto às águas tranquilas. Restaura minha alma. Consigo ainda ouvir aquela vozinha de bebê dizendo: Ele me conduz junto às águas tranquilas. E lembro de pensar, de onde será que ela tirou essa entonação tão estranha? E então percebi que ela estava imitando a mãe, que a guiava palavra por palavra. Eu dizia: ele me conduz. Ela repetia: ele me conduz. Eu dizia: junto. Ela dizia: junto. E ela aprendeu, assim como aprendeu trechos do Salmo 91, um dos meus preferidos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele te cobrirá com suas penas e sob suas asas encontrarás refúgio. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Agora pense como é para uma mãe viúva tentar ensinar isso tudo para sua filha pequena, filha de um homem que foi morto por um grupo de índios selvagens que achavam que ele era um canibal. Como explicar esse salmo? Como explicar as palavras das Escrituras? Ela aprendeu. Jesus me ama, eu sei disso. Não porque o pai foi morto. Ela não entendeu assim. Ela aprendeu, Jesus me ama, pois a Bíblia me diz isso. Ela cantava, Deus cuidará de mim. Mas como explicar esse versículo? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Conto tudo isso porque talvez ajude você a perceber que as circunstâncias da minha vida me forçaram a ir até o fundamento mais profundo da fé, a base que é inabalável e indestrutível. Deus é o meu refúgio. Mas ele era o refúgio de Jim? Ele era a fortaleza de Jim? Na véspera do dia em que aqueles 5 missionários foram mortos pelos Aucas, eles cantaram:
Confiamos em Ti, nosso escudo e nosso defensor. O que sua fé faz com a ironia dessas palavras? Não há satisfação intelectual possível deste lado do céu para a antiga pergunta: por quê? Mas embora eu não tenha encontrado uma explicação lógica, encontrei paz. E a resposta que eu ofereço a você não é uma explicação, é uma pessoa. Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. Quando percebi que meu marido estava desaparecido, sem saber por mais 5 dias que ele já estava morto. As palavras que Deus trouxe ao meu coração foram Isaías 43. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Naquele momento, percebi que Deus não estava me dizendo que tudo ficaria bem, do ponto de vista humano. Ele não estava prometendo preservar meu marido fisicamente, nem trazê-lo de volta para mim, mas ele estava me dando uma promessa inconfundível. Eu estarei com você, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Ele é aquele que me amou e se entregou por mim. E aquele desafio que Ives lançou ao seu irmão Alyosha é um eco de um desafio ainda mais antigo, lançado a Jesus enquanto ele estava na cruz. Você que dizia que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias, salva a si mesmo. Se é filho de Deus, desça da cruz. E os líderes religiosos zombavam dizendo: salvou os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Ele confia em Deus, pois que Deus o livre agora. Ele disse que era o Filho de Deus, então prove. E assim voltamos mais uma vez a essas terríveis verdades. Existe sofrimento. A pergunta: será que Deus está prestando atenção? E em terceiro lugar, por que ele não faz nada? O título que eu dei a essa palestra é As Verdades Terríveis. E em resposta a essa terceira pergunta, por que ele não faz nada? Eu diria: ele já fez, ele faz, ele está fazendo e ainda fará algo. Esse assunto só pode ser compreendido à luz da cruz, aquela antiga rude cruz, tão desprezada pelo mundo. A pior coisa que já aconteceu na história da humanidade acabou sendo a melhor coisa, porque foi por meio dela que eu fui salva. Foi por ela que o mundo pode ser salvo. Assim, o amor de Deus demonstrado a nós quando ele entregou seu Filho Jesus para morrer na cruz é trazido à harmonia com o sofrimento. Veja, esse é o crux da questão. Aqueles de vocês que estudaram latim devem se lembrar que a palavra crux significa exatamente isso, cruz. É somente na cruz que conseguimos começar a harmonizar essa aparente contradição entre sofrimento e amor. E nós jamais entenderemos o sofrimento, a menos que entendam o amor de Deus. Estamos falando de 2 níveis diferentes de entendimento, e repetidamente nas Escrituras nos deparamos com aparentes paradoxos, porque estamos falando de 2 reinos diferentes, o reino visível, terreno, e o reino invisível, eterno, que dá sentido ao que vemos nesse mundo. Veja, por exemplo, as bem-aventuranças, aquelas declarações maravilhosas e paradoxas que Jesus fez quando pregava a multidão no monte. Ele dizia coisas como: felizes os que conhecem a dor, felizes os que nada reivindicam, felizes os que foram perseguidos. Quão grande será a sua alegria quando forem insultados, maltratados e caluniados por minha causa. Alegrem-se, sim, fiquem extremamente alegres. Isso faz algum sentido? Não, a menos que você enxergue os 2 reinos, o reino deste mundo e o reino invisível de Deus. O apóstolo Paulo entendeu bem essa diferença quando fez uma declaração surpreendente.
Agora é a minha alegria sofrer por vocês. Alegria em sofrer. Parece loucura, não é? Mas é a palavra de Deus. Janet Stewart disse: a alegria não é a ausência de sofrimento, mas a presença de Deus. É isso que o salmista encontrou no vale da sombra da morte. Lembra quando ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O salmista não era ingênuo a ponto de dizer: não temerei mal nenhum, porque o mal não existe, porque ele existe sim. Vivemos em um mundo mau, quebrado, distorcido e caído. Mas o que ele disse foi: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu cajado e tua vara me consolam. E quando eu estava diante do meu rádio de ondas curtas, no meio da selva do Equador, em 1956, e ouvi que meu marido estava desaparecido, Deus trouxe à minha mente as palavras do profeta Isaías: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Você pode imaginar que minha reação não foi nada espiritual naquele momento. Eu disse: mas Senhor, o Senhor já está comigo o tempo todo. O que eu quero é o Jim. O que eu quero é o meu marido. Nós estávamos casados havia apenas 27 meses, depois de esperar 5 anos e meio. 5 dias depois, eu soube que Jim estava morto. E a presença de Deus comigo não era a presença de Jim. Essa era uma verdade terrível. A presença de Deus não mudou o fato terrível de que eu era viúva. E eu esperava ser viúva pelo resto da vida, porque eu já achava que ter me casado uma vez tinha sido um milagre. Jamais imaginei que me casaria uma segunda vez, muito menos uma terceira. A presença de Deus não mudou o fato da minha viuvez, mas a ausência de Jim me empurrou, me lançou, me arrastou até Deus, meu único refúgio e minha única esperança. Foi nessa experiência que eu descobri quem Deus é, e de um modo que eu jamais teria conhecido de outra forma. Por isso, posso dizer a você que o sofrimento é um meio insubstituível pelo qual aprendi uma verdade indispensável. Eu sou o Senhor. Em outras palavras, Deus é Deus. Mas mesmo assim, eu ainda quero voltar a perguntar: mas Senhor, e os bebês? E aquela criança com espinha bífida? E aqueles bebês que nasceram com sofrimentos horríveis por causa das drogas ou do álcool consumidos por suas mães? E o meu cachorrinho, o Macduff, que morreu de câncer aos 6 anos? E o bebê Lindbergh? E os Stems que foram decapitados? E tudo isso? Eu não consigo responder as suas perguntas, nem as minhas próprias, exceto com as palavras das Escrituras. Palavras do apóstolo Paulo, que conhecia o poder da cruz de Cristo. Ele escreveu: considero que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nós, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o momento que os filhos de Deus serão revelados. Ela foi submetida à frustração. Todos aqueles animais, todos aqueles bebês que não têm culpa alguma, não por vontade própria, mas por aquele que o sujeitou, mas sempre houve esperança, pois até mesmo a criação será libertada da escravidão, da corrupção, por entrar na liberdade e glória dos filhos de Deus. De onde vem essa ideia de um Deus amoroso? Ela não é uma dedução lógica, não é o ser humano querendo tentar acreditar em Deus que acaba inventando um. Esse Deus é aquele que era o Verbo antes da fundação do mundo. O sofrimento é o cordeiro que foi morto, e ele tem muito mais reservado, coisas das quais você e eu não fazemos ideia, mas ele já nos revelou o suficiente para sabermos. O sofrimento não é em vão. Que Deus te abençoe.